Agora a gente vai ver um método que é método de integração por parte. Né? Saiu método de integração e integração por parte. Esse método é um método muito poderoso. Né? E ele resolve muitas das integrais que a gente vai ver. E engraçado é que vocês vão ver durante o curso inteiro de vocês lá no IME, muitas integrais que vocês vão ver lá na parte de especialidades são resolvidas pela método de integração por parte. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é a gente estudar o método de integração por parte. Tá bom? Aonde isso aqui está na nossa bibliografia? Isso está no Guidorize, no item 12.3. Então, repara o Guidorize, 12.1, integral imediata, 12.2, substituição, 12.3, integração por parte. Nós estamos seguindo a ordem do Guidorize. O Apostol, 5.7, ele fala de substituição, 5.8, exercício, e o 5.9, ele fala de integração por parte. Tá? E vai fazer exercício no 5.10. Então, está aí nessa nossa biografia. Então, o nosso objetivo aqui é usar o método de integração por parte. Tá? Então, vamos lá. Da onde sai isso? Quer dizer, como é que a gente usa essa forma? Na verdade, a integração por parte, eu vou transformar uma integral que está relacionando duas funções e eu estou relacionando um FG', eu vou transformar numa outra integral, no GF'. Eu vou transformar uma integral na outra. Mas para que isso? Por quê? A primeira é complicada a fazer, mas a segunda eu sei fazer. Então, por isso que eu vou fazer essa transformação. E aonde isso é baseado nisso? Pega o produto de duas funções, f vezes g. Qual é a derivada do f vezes g? Derivo o primeiro, mantenho o segundo, mais mantenho o primeiro, derivo o segundo. Repare, então, que se eu pegar essa segunda aqui e jogar esse para cá, eu sei que f de x, g' é a derivada do fg menos a derivada do f'g. Tá bom? Eu vou usar isso aqui. Por quê? Se fg', ele admite primitiva. Na verdade, ele vai ser a primitiva do fg. Agora, se eu garanto que f'xg admite uma primitiva, pronto. Eu garanto que esse aqui admite uma primitiva. Em outras palavras, se eu sei resolver a integral dessa parcela direita, eu resolvo a integral da parcela esquerda. Por quê? Essa primeira parcela aqui eu já sei o resultado. Então é isso aqui, ó. A integral do fg' vai ser a integral da derivada do fg menos a integral do f'g. Só que a integral de uma primitiva é a função. Então nós caímos aqui, está a nossa fórmula de integração por parte. Para que serve isso? Eu vou transformar uma integral de fg' numa outra integral de f'g. Essa integral eu não sei fazer. Essa da direita eu sei fazer. Essa parcela, basta uma substituição, eu consigo resolver a integral. Tá bom? Normalmente, a gente trabalha, em vez de trabalhar com fg, a fórmula padrão para não esquecer é integral de u dv, eu estou chamando f de u, e g de v. Integral de u dv é uv menos integral de v du. Pergunto se alguém tem dúvida na substituição que a gente fez. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, agora, o esquema é o seguinte. Eu tenho uma integral... Fala aí. Professor, eu não entendi muito bem. O senhor pode repetir, por favor? Posso. Você não entendeu a demonstração, isso? Sim, senhor. Então, olha só. Eu tenho um produto de duas funções fg, tá bom? E eu sei que a derivada desse produto dá essa fórmula aqui. Tudo bem até aí? Sim, senhor. Aí que eu fiz? Eu estou pegando essa parcela aqui da direita, fg', e passei essa para cá. Então, eu sei que o fg' é esta derivada menos essa parcela. O que eu estou afirmando é o seguinte, vamos tirar a integral do fg'. A integral do fg' é a integral dessa subtração. Só que a integral da subtração é a subtração das integrais, tá bom? Só que a primeira integral é uma integral de uma derivada. Integral da derivada é a própria função. Então, eu caí nessa última função aqui que está mostrando o seguinte. Se eu quiser resolver a primeira integral que está na esquerda, e eu não souber fazer ela de uma forma direta, eu posso usar um método onde eu substituo ela pelas parcelas da direita. E quais são as parcelas da direita? Eu vou pegar esse integrando aqui
e vou ter que dividir esse integrando em duas funções. Uma que eu vou chamar de f, a outra que eu vou chamar de g'. Depois que eu fizer isso, então, eu sei que essa integral vale o produto das duas funções menos a integral da derivada da primeira menos a original da segunda. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Não, daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente aplica. O que eu quero que você entenda agora é como é que nós chegamos aqui. Então, Entendi. Repara aqui, ó. A minha integral de U dV é UV menos integral de V du. O problema agora, deixa eu passar um pouquinho mais à frente aqui. Olha para essa... Fala. Eu tive uma dúvida no slide passado, que o senhor fez ali uma integral indefinida de uma derivada, certo? Sim. Por que nesse caso, quando o senhor vai escrever a integral, não existe aquela constante k somada? Boa pergunta. Olha só. Ao resolver essa integral da esquerda aqui, a primeira é indefinida e a segunda é indefinida, tá bom? Ao resolver elas, ambas teriam uma constante, tá certo? Só que, como eu ainda tenho aqui uma integral, essa integral vai aparecer uma constante. Não estaria errado você colocar aqui fg mais um q1 menos isso. Só que ao você resolver essa integral da direita, apareceria um q2, um k2, ok? Então, enquanto tiver aparecendo aqui uma integral definida, você não precisa representar a constante, porque ela vai aparecer no final. Entendeu isso? Entendi, senhor. Muito Tá? obrigado. Voltando aqui. Então, olha só, gente. Eu quero resolver essa integral por partes. O problema aqui está definido o seguinte. Eu tenho aqui dentro da minha integral x cosseno x dx. Eu vou ter que transformar todas essas parcelas num produto que é o f e o g'. O problema está aí. Quem dali eu boto para o f, quem dali eu boto para o g'. Quando eu começar a acertar isso, acabou. O método vai simplificar a minha vida, tá bom? Então, aí, aqui está o pulo do gato. Quem eu escolho para o f, quem eu escolho para o g'. O dx vai estar sempre para o lado do g', óbvio. Né? Então, voltando para cá, existe, na verdade, uma dica. Né? Você não vê isso nos livros de cálculo, isso vem na aplicação. Por quê? O que eu quero aqui? Vamos entender essa integral. Eu quero transformar uma integral UDV numa integral VDU, que tem que ser mais simples. Então, quem eu escolher para o U, a derivada tem que simplificar. E quem que eu escolher para o DV, a integral tem que simplificar. Quer dizer, o DU tem que ser mais simples do que o U. O V tem que ser mais simples que o DV. Porque se não for assim, eu só vou complicar a minha integral. Então, se eu escolher o U e o V de forma errada, a minha integral da esquerda vira uma integral da direita mais complicada ainda. Não adiantou para nada. Tá bom? Então, existe uma dica que as pessoas chamam de LIAT. O L é de logaritmo, o I é de inversa trigonométrica, o A é de algébrica, o T é de trigonométrica e o E é de exponencial. E aí a gente segue o seguinte, se a gente der preferência, toda vez que aparecer aqui no produto, a preferência para o U é de cima para baixo, a preferência do V é de baixo para cima. Então, se aparecer uma logaritma, a parte logaritma coloca para o U. Por que isso? Porque quem é derivada de uma logaritma é uma função algébrica, vai simplificar. Então, por isso que é bom botar logaritma para o U. Se aparecer uma inversa trigonométrica, é melhor botar para o U. Por quê? Porque a derivada de uma inversa trigonométrica cai numa função racional. Fica mais fácil fazer. E assim sucessivamente. Então, vamos seguir esta ordem aqui no início. Daqui a pouco a gente vai fazer isso naturalmente. Mas se eu seguir essa ordem no início, eu consigo acertar nas integrações por partes. Tá bom, gente? Dúvida nisso? Então, agora, só falta a gente exercitar. Vamos lá. Vamos fazer essa primeira aí. Vou dar aí 30 segundinhos para vocês fazerem. Repara, eu tenho uma algébrica e tenho uma trigonométrica. Se a gente volta para cá, olha aqui. A algébrica vem antes da trigonométrica. Então, vamos escolher a algébrica para U ao invés da trigonométrica. A trigonométrica fica para o V. Entendido isso? Então, vamos lá. No lugar do U, eu coloco o X. Cosseno x dx, eu boto para o dv. Repara, cuidado. Isso acontece de vez em quando, eu vejo
o aluno errando na questão, ele esquece de botar parcelas aqui. Todas as parcelas que estão aqui ou vão ter que aparecer no U ou vão ter que aparecer no DV. Tá bom? Então, eu fico aqui com o meu UDV, o DU vai ser o DX, e se o DV é cosseno x dx, qual é a função cuja derivada é cosseno? É o seno de x. Então, eu tenho U, tenho DU, eu tenho DV, tenho V. Então, aplicando, integral de UDV é UV, então, aqui eu botei o x no lugar do U, o seno x no lugar do V, menos a integral indefinida de V du. Repara que essa integral da direita simplificou e caiu numa integral imediata. Eu conheço a integral de menos seno de x. É cosseno de x. Olha aqui a dúvida de quem perguntou. Agora, no final, obrigatoriamente, bota constante. Assim que sumiu a última integral indefinida, tem que aparecer a minha constante. Alguém ficou com dúvida nisso, gente? O cuidado que a gente tem que tomar, aqui caiu, a segunda integral caiu numa integral imediata. Mas, às vezes, essa integral ainda é uma integral complicada. E a gente tem que resolver ela por qualquer outro método. Pode ser que essa segunda integral eu resolva de novo por parte, ou resolva por substituição, ou resolva por qualquer outro método. Tá bom? Nós vamos ver alguns exemplos agora que, às vezes, uma só integração por parte não adianta. Eu preciso fazer mais de uma. Então, não, esse exemplo ainda não é. Daqui a pouco eu vou falar desse. Olha esse exemplo aqui. Fala aí. Eu fiquei com uma dúvida, bem no finalzinho da resolução desse exemplo, por que é integral de seno x dx e não seno x vezes x dx? Por quê? Olha aqui. Aqui. Tá vendo o U aqui? Eu não chamei de x? Certo. O DU é dx. Tá vendo o cosseno x dx? Eu chamei de DV? O V, então repara, o x cosseno x dx, tá tudo apareceu aqui. Só que aí, a integral é UDV, tá aqui, UDV, beleza. Ela vira UV, VDU. O meu DU é dx. Tá bom? Eu tinha me perdido no DV mesmo, tá certo. Obrigado, Coronel. Às vezes, gente, eu tenho uma integral como essa, log de x neperiano. Aí você fala, peraí, mas para integrar por partes, eu preciso de duas parcelas. Eu tenho uma só. Não, ali eu tenho duas parcelas. Eu tenho a função log e tenho uma função constante. Então, eu tenho que prestar atenção que, às vezes, eu posso usar a integral por partes assim, ó. Então, quem seria aqui? Aqui é óbvio, né? Eu preciso simplificar ela, eu preciso derivar aquele log. Então, vamos escolher o U como sendo log. Porque, ao escolher U como sendo log, quem é o DU? É 1 sobre x dx. Quem é o DV aqui? É o dx. Então, meu V é o x. Então, na minha integral, como ficou? UV, x log de x, menos integral de V du. X vezes 1 sobre x dx. É uma integral de dx. Isso aqui é menos 1 mais o k. Então, ficou fácil resolver. Eu não conheço diretamente, log de x não é uma função imediata, uma integral imediata. Eu não conheço nenhuma função cuja derivada é log. Mas, ao integrar por partes, eu caí numa integral de dx, que eu conheço, sei fazer. Como eu já disse aqui no início dessa nossa aula, no final, gente, pega essa resposta final, deriva. Ela tem que ser a primitiva do integrando. Então, a derivada da minha resposta final tem que cair no meu integrando, na minha integral. Tudo bem? Beleza? Coronel, permissão. Fala. Aluno Jaime, eu tenho uma dúvida sobre a constante. Eu posso falar que ela é sempre real? Que ela surge na conta? Claro, você está falando da constante de integração, essa constante final aqui? O K. Isso sempre. Que aparece na LN. Não. Na verdade, olha só. Eu não coloquei aqui, mas em todas as soluções, na tua resposta, eu vou cobrar isso na tua prova, no final, eu tenho que botar uma vírgula, K pertence a R, K real. O K tem que ser real. A gente aprendeu isso, né? A família de primitivas é uma função mais uma constante real. Tá bom? Eu vou até ver se eu mudo nesses slides aí, para depois vocês não me cobrarem. Eu vou substituir lá, vou botar K real em todos eles aqui para evitar problemas mais à frente. Tá bom? Mas fica alerta aí. Na prova, vocês têm que botar um K real aqui. Tá? Até agora, a gente estava fazendo integrais indefinidas. E
quando for uma integral definida, não muda nada, né? Basta eu pegar a forma da indefinida e definir, botar os limites. O problema aqui é que eu vou ter que botar o seguinte, a UV também tem que entrar, né, os meus limites de integração. Lembra que da onde sai essa UV? Vamos voltar lá na frente. Essa UV, ela aparece de uma integral. Então, quando eu boto o limite de integração aqui, essa integral aqui que virou UV também é de A até B. Então, seria F vezes G de A até B. Então, por isso aqui, que no meu limite, quando a minha integral é uma integral definida, aqui aparece também meus limites de integração, tá bom? Então, a única coisa que muda é que eu posso resolver essa integral até o final, e no final eu substituo os limites de integração. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. x² seno de x dx. Se você olhar lá naquele nosso Liart, a algébrica vem antes da trigonométrica. Então, pela nossa dica lá, o x² vai virar o u, e o meu seno de x dx vai virar o dv. Então, tá aqui, ó. Se u é o x², o meu du é 2x dx. Se o dv é seno de x, o v é menos cosseno de x. Então, fica, ó. O dv vira uv, então aqui fica x² menos cosseno de x, de 0 a π. Menos integral de v du. Então, aqui vai ficar 2x menos cosseno x dx. Repara que é uma integral aqui à direita, ainda não é uma integral imediata. Eu vou precisar trabalhar nela aqui. Eu preciso trabalhar nessa integral. Tá bom? E uma coisa que eu lembrei agora, olha só. Lá na mudança de variáveis, eu mudo os limites de integração por causa da mudança de variável. Aqui não é uma mudança de variável. Eu estou apenas pegando uma integral e dividindo em duas partes. Os intervalos de integração são o mesmo. Então, aqui é 0π, aqui continua sendo 0π. Tá bom? Aqui não tem mudança de variável. Então, repara, como é que é x cosseno x? Aqui eu podia resolver por substituição, podia resolver por substituição trigonométrica, mas aqui eu vejo que a melhor forma de resolver aqui é integral por partes. Nós até fizemos. Foi dois exercícios atrás. Não vou nem fazer de novo. Eu sei que a integral de x cosseno é isso aqui, ó. É o x seno mais cosseno. Tá bom? Então, a integral anterior, eu resolvo novamente essa da direita e minha resposta final ficou menos x2 cosseno de 0 a π, o x seno de 0 a π, o cosseno de 0 a π mais a constante. Tá bom? Desculpa, a constante aqui era indefinida. Aqui é definida, não tem constante. Substituo esses intervalos tudo para π, depois tudo para 0. Se eu não errei, vai dar π² menos 4. Tá bom? Dúvida, gente? Beleza. Agora caiu num outro caso interessante. A gente vai ver o que vai acontecer. E aí, esse caso é interessante, volta e meia pode ser que apareça problemas como esse. Se a gente seguir lá o nosso Liart, a gente vai ver que para escolher um x aí, trigonométrica vem antes da exponencial. Então, ele recomenda botar o seno para o u e o e elevado a x para o v. Por que e elevado a x para o v? Porque derivar elevado a x continua sendo e elevado a x, não simplifica nada. Tá bom? O seno vai virar cosseno, então pode ser que simplifique alguma coisa. Então, tenta mexer nisso aí para você ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Olha só. O u vai ser seno de x. Então, meu du é cosseno x dx. O dv é elevado a x dx. Então, o v é elevado a x. Então, a integral de u dv fica uv menos integral de v du. O que acontece? Aparentemente, não adiantou de nada. E elevado a x seno, E elevado a x cosseno, tem a mesma complexidade, não mudou nada. Mas aqui tem uma pegadinha. Vamos resolver essa aqui? Vou usar a mesma coisa. Vou chamar de u como sendo cosseno, então du é o menos seno, e o dv como sendo E elevado a x. Olha o que vai acontecer. O E elevado a x cosseno vai ser cosseno x E elevado a x menos E elevado a x menos seno. Esse menos com menos dá mais. Quando eu pego isso e coloco aqui, olha o que aconteceu. Apareceu a integral que eu queria de um lado e a mesma integral do outro. Só que agora eu posso resolver isso aqui como sendo uma coisa algébrica. Se eu chamo isso aqui de i, eu tenho que i é igual a esta função menos esta função menos i. Quando eu passo para o outro lado, eu vou ter
2 vezes I é isso aqui. Tá bom? Então, essa integral aqui é metade dessas duas funções aqui. E aqui tem um erro. Qual é o erro que tem aqui? Faltou mais a minha constante. Tá bom? Se isso aqui fosse uma integral definida, bastaria substituir os limites de integração nesta função final aqui. Metade é elevado a x, seno de x menos cosseno x. Se você deriva esta função aqui, você vai ver que vai cair neste meu integrando aqui. Dúvida nisso, gente? Então, às vezes acontece isso. Eu faço integral de parte 2 vezes, a integral que eu queria aparece do lado direito, mas com sinal de menos. E aí eu faço, na verdade, a resolução algébrica desse meu problema. Alguém não entendeu isso? Coronel, Fala. eu fiquei em dúvida em que momento da conta que apareceria a constante K. Agora, aqui a constante K, olha só. Vamos botar na cabeça. A constante K, ela só aparece quando some a última integral indefinida na direita. Então, aqui, ó. Aqui, quando eu coloco isso aqui e jogo para cá, a constante K apareceria aqui, ó. Na primeira equação aqui. Porque 2 vezes a integral indefinida que você quer é esta função. Isso é minha primitiva. Isto é uma primitiva. Eu tenho que transformar isso numa família de primitiva. Então, eu teria que somar o K aqui. Tá bom? Brasil. Bom, outro exemplo aqui que uma função que é uma função aparentemente função única, mas também eu vou fazer para integração por parte. Repara que os exemplos, eles já estão te dando dicas de tipos de função que saem de uma forma mais fácil para integração de parte. Da mesma forma que os exemplos anteriores já te dão dicas de tipos de integrandos que saem mais fácil por substituição. Então, se eu uso lá o Liart, eu vou chamar de U arco seno. Então, meu DU é essa algébrica aqui. O meu DV é o DX, então meu V é o X. Então, transformando, ó, caí nesta função. Olha que interessante aqui. Eu montei por integral de parte, por integração por parte, uma integral virou outra. Só que essa segunda integral, a forma mais fácil de sair não é por parte, é por substituição. Então, eu vou resolver essa segunda integral aqui, ó, por substituição. Eu vou chamar de U como sendo 1 menos x ao quadrado. Então, meu DU é menos 2x dx. Fazendo a substituição, vai ficar menos meio de 1 sobre raiz de U dx. Isso aqui é uma integral imediata. Cai aqui, ó. Agora, no lugar de U, eu boto de volta o x. Está aqui minha função. Substitui em cima. Está aqui o meu resultado. Eu sei que foi rápido, mas eu queria saber se alguém não acompanhou. Bom, gente. Então, como alguém disse aí, hoje a teoria é bem simples, na verdade é uma técnica, é uma ferramenta, e depois prática, exercício, exercício, exercício. Então a gente aprendeu 2 ferramentas novas hoje. A integração por substituição e a integração por parte. Vocês já têm aí uma gama imensa de exercícios para fazer. Tá? Aqui, na continuação aqui, o que eu tenho aqui? Ó? No Apostol, tem lá no 5.10 e no 5.11, porque o Apostol, ele fecha esse capítulo com esse item. Então, 5.11 é um exercício de revisão. Tá? E no Guidorize são os exemplos do exercício 12.3. Já tem exercícios demais para vocês fazerem. Eu ia cobrar essa lista.